A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo ler um texto da palavra de Deus aqui em Ezequiel, capítulo 33, alguns versículos, e diz o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a tua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Amados ouvintes da palavra de Deus, o assunto é sobre evangelização. Esse texto que li diz a palavra de Deus, que Deus falou a Ezequiel, que quando ele colocasse uma atalaia, né, isto é, um vigilante, para avisar ao povo do perigo. E esse atalaia, ele era colocado em cima das muralhas da cidade, para avisar se o exército inimigo se aproximava. Então, ele tinha que, quando visse alguma coisa anormal, quando visse o exército inimigo, ele tinha que tocar a trombeta para avisar o povo, para o povo se preparar, se armar, se refugiar, para não ser pego de surpresa pelo aquele exército inimigo. Então, Deus diz que se esse atalaia, esse sentinela, não tocasse a trombeta e não avisasse o povo, e o povo fosse pego de surpresa ou desprevenido, que ele cobraria o sangue do atalaia. Então, o atalaia estava ali para avisar o povo. Deus, fazendo uma comparação, ele diz a Ezequiel: eu te coloquei como atalaia sobre o meu povo, filho do homem. Então, você tem que avisar o povo do perigo. E Deus disse: eu te dei por atalaia, e se você disser ao ímpio, certamente morrerá. E ele não der ouvido, não ouvir a trombeta, isto é, não ouvir, que morrerá se ele não ouvir o toque da trombeta, então ele é o culpado. Mas se você não tocar a trombeta, esse povo for pego desprevenido, eu cobrarei de ti. Então, ouvintes da palavra de Deus, nós somos os atalaias de Deus. Nós somos constituídos por atalaias para nós anunciarmos a trombeta, tocar a trombeta sobre o fim do mundo, tocar a trombeta sobre a perdição, tocar a trombeta do perigo que está por vir sobre a humanidade. Mas se nós não tocarmos a trombeta, se nós não avisarmos o povo, esse povo, segundo Deus falou aqui, Ezequiel, eles morrerão na iniquidade, mas Deus cobrará de nós. Portanto, Deus pede uma evangelização maciça. Deus pede que nós anunciemos a palavra de Deus, porque como atalaias, temos o dever de tocar a trombeta e anunciar que o fim do mundo se aproxima, anunciar que o arrebatamento se aproxima, anunciar que a grande tribulação se aproxima, avisar que a perdição se aproxima. E se nós não fizermos isso, Deus cobrará o nosso sangue. É por isso que Paulo, quando pregava em determinada cidade, que o povo o atacava, o perseguia, ele dizia: estou limpo do sangue de vocês.
Deus nos deu essa missão. Está escrito na palavra de Deus. Em Marcos, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em Mateus, ele diz: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No Evangelho segundo São João, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, a igreja tem a principal função de evangelização, de pregar o evangelho. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aos romanos, Paulo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? E ele diz mais: como pregarão se não forem enviados? Enviados, ele está dizendo aqui, enviado pelos líderes, enviado pelos pastores, pelos bispos, pelos presbíteros, enviados pela igreja, porque Jesus já nos enviou. Jesus já deu a ordem: ide por todo mundo. Por isso é essa ordem que Paulo está querendo dizer, que como pregarão se não forem enviados pelos bispos, pelos pastores presidentes, pelos líderes, pelos presbíteros, pelo responsável da igreja, o responsável da congregação? É esses que têm que fazer um esforço para enviar os missionários, enviar os evangelistas. Outro ponto a considerar é que Paulo disse que ele se esforçou por anunciar o evangelho não onde Cristo tivesse sido nomeado, onde um bairro, por exemplo, uma cidade, um estado já tivesse muito evangelizados. Paulo disse que deveriam dar prioridade aos lugares onde o evangelho não chegou. E se chegou pouco, mas o que nós vemos nas igrejas hoje é pessoas enviando pessoas para lugares onde já tem uma igreja em cada esquina. Enquanto isso, tem cidades que só tem 2 igrejas, estados que não têm igrejas, bairros que não têm igreja. Então, a igreja de Deus não está tendo essa estratégia de anunciar o evangelho, dando prioridade a lugares onde a palavra de Deus não chegou, ou se chegou pouco. Mas o que nós estamos notando é uma igrejinha em cada esquina de um bairro, quando outro bairro, outra cidade, outro estado, outro país, a notícia do evangelho está escassa. Não conhece ainda Jesus. Portanto, a igreja precisa de uma estratégia de evangelização para alcançar os lugares ainda não alcançados. E Deus nos deu essa missão e ela é urgente. A evangelização é urgente, porque, inclusive, tem um texto que diz que este evangelho será pregado em todo mundo, e então virá o fim. Baseado nesse texto, o fim só virá quando o evangelho chegar a todo mundo. A todo mundo. Então, nós devemos esforçar para contribuir que o evangelho chegue a todo mundo. Então, virá o fim. Virá o fim de tudo de males que nós vemos, o fim da corrupção, o fim do pecado, o fim do assassinato, o fim da pedofilia, o fim da fornicação e o fim de todos os males que nós ansiamos por ver nesse mundo. Por isso devemos se preocupar com a evangelização. Inclusive tem uma mitologia africana que diz que os deuses decidiram, os homens morrerão. Aí enviou um mensageiro para levar esse decreto, que os homens morrerão. Enquanto primeiro o mensageiro ia, eles fizeram outra reunião e decidiram ao contrário: os homens não morrerão. E aí enviou outro mensageiro e disse a ele: olha, você vai e leva essa mensagem, essa outra mensagem, que é para dizer lá que os homens não morrerão. Só que você tem que fazer uma coisa: você tem que passar na frente do primeiro mensageiro. Você tem que chegar lá antes, senão não vai adiantar. E aí a mitologia diz que esse segundo mensageiro, em vez de se apressar, correr, ficou olhando para as paisagens,
olhando para os rios, olhando para as flores, descansando, não se importando com a responsabilidade, com a seriedade da mensagem. E na mitologia diz que quando ele chegou lá, ele teve que passar por cima de cadáveres, porque o primeiro mensageiro, obviamente, chegou antes e o decreto foi executado. Então, isso é uma analogia, uma comparação com o Evangelho. A verdade tem que chegar antes. O Evangelho tem que chegar antes da destruição. E isso a igreja, quando falo a igreja, eu me incluo também faço parte da igreja, nós devemos se esforçar mais. Eu devo me esforçar mais, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Daí o apóstolo perguntar: como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como eu disse, esse enviados significa pelo pastor, pelo líder, pelos líderes, porque Jesus já enviou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide ensinai todas as nações. Daí a necessidade de maior responsabilidade na evangelização, maior estratégia. Por isso a igreja deve se mobilizar, porque ela é um atalaia de Deus. E Deus aqui nesse texto, ele diz para Ezequiel, fazendo a comparação com a atalaia que ficava como sentinela lá, para advertir o povo do perigo, Deus diz para Ezequiel: eu te dei por atalaia, filho do homem. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerá. E tu não disser ao ímpio, eu requererei teu sangue. Mas se tu avisares o ímpio não se converter, o ímpio não mudar de vida, o ímpio não der ouvido, ele morrerá, seu sangue virá sobre ele, mas você estará livre, você estará tranquilo. Você, como Paulo, poderá dizer: estou limpo do sangue de vós, porque não deixei de anunciar noite e dia o evangelho. Por isso, essa minha palavra à igreja é que nós nos preocupemos mais com o ímpio, nos preocupemos. Hoje não se vê mais cultos ao ar livre, hoje não tenho notado muitas visitas em hospitais, não tenho notado evangelização, não tenho notado pontos de pregação. Está muito difícil, reconheço. Nós temos que fazer mais esforço. Por isso eu desejei trazer essa palavra aos líderes, para que tenhamos estratégias de evangelização para alcançarmos mais pessoas. Porque céu e inferno é uma realidade, salvação e perdição é uma realidade, o arrebatamento da igreja é uma realidade, a grande tribulação é uma realidade, a ressurreição dos mortos é uma realidade, o evangelho é uma realidade, a salvação através de Jesus Cristo é uma realidade, e nós temos que levar essas boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. É a boa notícia de Deus, que Deus salva o pecador. Por isso Paulo disse que não me envergonho do evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus. O apóstolo está dizendo que é no evangelho que nós descobrimos a justificação pela fé e pela graça e pelo grande amor de Deus. É no evangelho que nós descobrimos que Deus perdoa o pecador. É através do evangelho que nós anunciamos a graça de Deus, que há se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, deixo esta palavra para os ouvintes da palavra de Deus, para que se esforcemos mais na anunciação do evangelho da graça de Deus, que segundo a Bíblia, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Volto a usar as palavras de Paulo. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Daí deixo esta palavra para os ouvintes da palavra de Deus, que nós, como atalaias de Deus,
devemos advertir o povo, anunciar o perigo que estão correndo aqueles que não estiverem na hora preparados, avisados, e ouvir o som da trombeta. Se eles não ouvirem, nós estamos limpos do sangue dessas pessoas que ouviram a trombeta, mas não se deu por avisado. Mas que nós possamos se esforçar mais, nós possamos ter mais amor às almas. Eu me incluo nisto que falo para a amada igreja, que tenhamos mais amor pelas almas, que se preocupemos mais com a evangelização, que se preocupemos mais com as almas perdidas, que nós possamos levar o evangelho de Deus, porque ele já nos deu esta ordem. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A paz.